Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, não vamos estar dentro da loja, a gente vai mostrar para vocês em loco o serviço que o William está fazendo. Um serviço importante para o pessoal entender exatamente como se consegue fazer determinados serviços em fundo de tambor ou mesmo em tambores novos que a gente consegue fabricar o tambor todo aqui. Tem como se fazer esse tipo de serviço. Hoje nós vamos analisar uma betoneira que foi fabricado o fundo do tambor, uma Moto 1400 litros. E a gente vai ver alguns pontos específicos, alguns alinhamentos. Essa máquina tinha uns problemas nela ali no fundo do tambor e a gente vai mostrar para vocês nesse momento. Vou convidar o Gustavo, ele vai vir comigo e a gente vai dar uma olhada aqui no fundo do tambor dessa máquina e vocês vão entender como é que estava esse modelo e como ficou. Vocês conseguem ver nesse modelo que existem aqui algumas quebras e a gente consegue ver essa estrutura totalmente quebrada aí. Esse fundo dessa betoneira, ele tem essa chapa de reforço e na parte de fora ela é reta. Então as únicas partes onde se tem reforço é justamente nesses chanfros aqui nessa chapa que fazem aí a estrutura dessa chapa toda aqui. E aqui a gente consegue ver que a estrutura vem só nessa chapa, logicamente, né, gente? A questão toda é a fabricação em quantidade. Então eles têm que achar um jeito de fabricar em grande quantidade o material e ser relativamente barato. E a gente consegue ver que tem uma chapa por aqui. Eu vou virar o tambor para vocês darem uma olhada e vocês vão conseguir ver. Nessa parte externa vocês conseguem ver que tem uma chapa. Essa chapa aqui é a mesma daqui. Ela vem, faz o assento nessa chapa de cima, tem esse reforço aqui para pegar como se fosse uma mão francesa nessa parte aqui desse flange, e também tem a parte interna lá que nós acabamos de mostrar para vocês, e vocês veem que essa parte toda tá quebrada. E isso aí a gente notou uma coisa bem importante também, que é a estrutura muito fina dessa chapa na lateral. Então foi feita a chapa na lateral, uma base aqui que vocês vão ver ali posteriormente, e também foi feito toda a parte do fundo novo dessa betoneira. E eu quero mostrar para vocês isso porque quando a gente fala de fabricar um tambor, às vezes o pessoal fica meio receoso, dizendo: bah, olha, é muito difícil. Geralmente é difícil, gente, mas o problema é sanado ao longo das fabricações. Tu vai entendendo como funciona. E se a gente for conversar com o William, ele vai dizer justamente isso aí. A primeira foi muito difícil, a última é muito mais fácil. Então a gente consegue ver. Vamos analisar a betoneira com o William aqui. O William tá fazendo toda a parte da manutenção nessa parte da cremalheira e alguns ajustes a mais. Mas a gente consegue ver que tem uma parte aqui que foi feita nova. É justamente aquela lateral onde tem uma estrutura fraca ali que a gente mostrou para vocês. E nesse caminhar aqui, a gente consegue ver que foi uma emenda entre a parte do fundo do tambor que foi feito e essa chapa aqui. Ficou muito boa, foi soldado por fora e por dentro. E a gente vê um tambor novo e uma chapa nova na lateral. Lembrando, né, gente, que essa parte aqui é uma das partes que mais desgasta na máquina. A gente consegue ver que a estrutura aqui foi afetada justamente porque o concreto ele fica nesse ângulo de trabalho, ele fica passando bastante aqui. Como estava fino, a gente aumentou, fez um reforço aqui a mais, né? Colocou essa chapa aqui a mais e trocou por aquele pedaço lá e usou essa parte aqui que estava em bom estado ainda. Tinha uma estrutura boa nessa chapa, a boca também dessa máquina estava boa e o William conseguiu reutilizar essa parte aqui. O William tá fazendo ali alguns calços na cremalheira para que fique no ângulo certo ali, todos os segmentos da cremalheira, e a gente em seguida vai dar uma olhada na parte interna desse tambor que eu quero mostrar para vocês, e também nós vamos dar uma olhada na parte externa do tambor, que é uma parte bem importante da gente dar uma olhada. Eu vou dar uma virada nela aqui para que vocês vejam a parte interna desse tambor. Vamos ver se não fica muito escuro aqui dentro. Mas eu acho que vai dar água, olha só. A gente consegue ver que o William fez essa parte aqui. Essa parte embaixo desse chapéu tem algumas aletas. São 6 aletas ao total. Inclusive tem shorts no canal mostrando essas aletas aqui. E a gente fez esse fundo de tambor aí em 4 milímetros. É 4 ou 4,75. Essa é a chapa do fundo do tambor. E vocês podem ver que tem uma estrutura diferenciada. Na parte da lateral, vocês conseguem ver a chapa que foi posta. Essa chapa aqui foi posta em toda a lateral. Foi feito esse fundo de tambor aqui, que vocês estão vendo, dividido em duas partes. Foi feito cone novo aqui pro meio, o cone do eixo do tambor, e foi feito tanto o reforço externo quanto esse reforço aletado com esse chapéu interno de uma estrutura bem robusta para não dar nenhum tipo de problema. Esse tipo de trabalho, ele vai durar muitos anos e o cliente não vai ter mais problema nesse fundo de tambor.
Posteriormente a gente pode trocar tanto a parte do tubo da máquina quanto a parte da boca da máquina, se for o caso de fazer alguma manutenção posterior. Eu quero mostrar para vocês agora a parte do fundo do tambor para vocês verem como ficou esse fundo de tambor. Aqui a gente tem um reforço bem robusto, vocês podem ver que a estrutura aqui é bem grossa, a estrutura aqui é base para esse eixo que foi feito novo, é um eixo novo que foi feito aqui dentro da empresa, que pega um cone um pouco mais comprido para ter maior estrutura. Essa parte aqui vocês podem ver que é reta justamente porque isso aqui dá estrutura para aquele cone ali, e a estrutura desse material aqui é aí mais que 3/8, é quase meia essa chapa aqui de baixo. É uma estrutura muito robusta para que a gente consiga dar aí a garantia que a gente dá para o cliente, isso aqui não estraga mais. Vocês podem fazer desse modelo aqui. Tem alguns modelos que a gente fabrica dessa forma, que é com um cone macho e fêmea no tambor. Ele permite uma estrutura nesses modelos onde não tem muito espaço aqui. Ele permite uma estrutura melhor. Ele diminui um pouco a distância entre tambores, porque o flange não caberia aqui e o cone ele cabe, então é bem importante. A estrutura do fundo do tambor, onde trabalha muito material e desgasta com muita facilidade, a gente tem uma estrutura, como eu falei, 4,75 aqui na bitola da chapa. E uma coisa muito importante se fazer, gente, sempre quando vocês vão fazer alguma coisa referente a fundo de tambor e eixo de tambor, pensem na questão toda de se fazer aí um eixo que tu consiga retirar esse eixo. Vocês viram na parte interna aí, o Lucas tá botando de novo para vocês, a parte interna tem um parafuso que tu consegue sacar aquele parafuso e retirar esse eixo de tambor, e tu não vai ter problema nenhum para fazer qualquer tipo de trabalho nesse eixo. Essas peças removíveis das betoneiras são de extrema importância, e a partir do momento que tu tá fazendo um serviço na máquina, é importante tu fazer um serviço bem feito e oferecer para o cliente peças removíveis, para que tu consiga fazer justamente a desmontagem de uma peça para fazer determinado tipo de trabalho. Quer fazer aí um serviço numa ponta de eixo, quer fazer aí um serviço numa base de um assento de rolamento, tem como fazer, tira o eixo, não é um eixo soldado. Esses eixos que tem solda no tambor complica muito para fazer manutenção posterior, e tu tem que sempre pensar nisso, porque quem vai fazer provavelmente a manutenção posterior dessa máquina para o cliente é tu. Então é muito importante tu dar essa atenção para esses pontos específicos. Se não tem como fazer, não tem torno e tudo mais, vai pensando em um jeito de tu conseguir agregar valor no teu serviço para te comprar esse tipo de material, para te poder fazer esse tipo de trabalho. Nessa máquina vocês podem ver, e eu quero mostrar para vocês isso, essa parte toda aqui de cambagem foi toda feita, o alinhamento aqui todo feito. Se a gente for analisar, por exemplo, esses parafusos que se tem aqui, Gustavo vai mostrar para vocês, são parafusos aonde se tem arruelas duplas, a parte interna também tem aí porcas autotravantes, então tudo isso é muito importante de analisar. Esse alinhamento desse tambor ficou perfeito, não oscila nem meio milímetro, nem para um lado nem para o outro, o tambor ficou totalmente alinhado, e isso é extremamente importante quando tu vai fazer esse tipo de trabalho. Nesses serviços em que a gente faz uma peça nova para um fundo de tambor, é extremamente importante fazer essa cambagem certa e não ter nenhum tipo de problema. Quando se faz esse tipo de trabalho, se faz da melhor forma possível. Eu acredito que, como a gente mostrou para vocês, vai ter bastante gente que vai conseguir analisar e fazer alguma coisa similar. É esse o intuito do vídeo. É justamente para ajudar vocês que a gente faz esse tipo de vídeo. E essa máquina realmente merecia um vídeo como a gente fez. Espero ter ajudado cada um de vocês e a gente se vê num próximo vídeo.